Fala galerinha do YouTube, beleza? Aqui é Cristiano Lopes, estou de volta com mais um tutorial. No vídeo de hoje eu vou falar como é possível criar uma arte apenas organizando o seu texto. Você vai ver como organizar um texto e criar aí uma arte tanto para camisetas, tanto para caneca, capa de celular, ou seja, você vai criar uma arte bacana para sublimação ou para qualquer outra coisa, outro tipo de impresso, apenas organizando textos. Eu participo de alguns grupos no Facebook de sublimação, de troca de vetores, e eu vejo pessoas pedindo ali artes muito simples de se fazer mesmo, algo que você aí em 5, 10 minutos você pode fazer, e as pessoas às vezes não têm essa ideia de que ele é capaz de fazer aquilo ali muito rápido. Então, se você cria artes aí para impresso ou para sublimação, acompanhe o meu canal. Essa dica de hoje aqui vai ser muito útil para você. E você que acompanha a minha página no Facebook, que é a página do Illustrator Fácil, você deve ter visto esse post que eu postei ontem lá na página sobre o Dia Mundial da Fotografia. E esse post é um exemplo de como você consegue criar algo bacana apenas com a organização do seu texto. Então vamos lá. Hoje, para o meu vídeo não ficar muito grande, eu fiz igual a Ana Maria Braga. Eu já deixei praticamente aqui tudo preparado. Apenas vou mostrar como eu vou fazer essa organização do meu texto. Então imagina você aí com uma página em branco. Você digita um texto qualquer, como eu fiz aqui. E isso é apenas um texto numa página em branco. Não tem nada de interessante. Eu fiz aqui uma piadinha bem sem graça. Ou seja, o objetivo do meu post era... A piada já era uma piada, né? Então, se eu fizesse dessa forma, digitasse o texto numa folha em branco, ninguém ia dar a mínima para aquele post. Então, como eu posso fazer para melhorar isso? Eu vou organizar o meu texto. Eu vou escolher uma fonte bacana. De repente, eu posso colocar uma imagem para acompanhar aquele texto. Ou seja, eu vou procurar entender sobre o que está falando o meu texto. Então eu vou juntar texto e imagem para formar aí um contexto interessante. Então qual a primeira coisa a se fazer? Você vai digitar o seu texto. Para isso basta você escolher a ferramenta tipo ou com o atalho do teclado a letra T, né? Você seleciona a ferramenta de texto. Você clica em algum lugar da tela. Você já pode definir aqui o tamanho da fonte antes de digitar. No caso aqui eu vou colocar 50 e vou digitar o meu texto. Por exemplo, no caso aqui eu digitei já ouviu. Depois do seu texto pronto, veja que eu não digitei, veja que eu não fiz o meu texto em uma única caixa de texto. Eu digitei algumas partes do meu texto separadamente para mim conseguir aí uma melhor formatação desse texto. Então, como eu disse, eu já deixei aqui praticamente tudo meio que arranjado para a gente não perder tempo nesse vídeo. Eu quero lhe passar a ideia de como fazer algo bonito com o texto e não um passo a passo de você fazer algo idêntico ao que eu estou fazendo aqui agora. Eu quero lhe passar a ideia. Então, já tenho o texto aqui mais ou menos... eu tenho um texto aqui pré-definido. Vou apagar este aqui que era só para me te mostrar. Já vou colocar aqui o fundo que eu utilizei na minha arte para facilitar a visualização. Lembrando que sempre que você quiser organizar as informações da sua imagem, no caso aqui eu quero colocar essa imagem no fundo, basta eu clicar com o botão direito, organizar e enviar para trás. Poderia ter utilizado as camadas. Eu também posso criar, por exemplo, uma nova camada, colocar essa camada aqui embaixo e colocar o nome nela, vou colocar aqui BG. Por exemplo, eu vou dar um Ctrl X nesse meu background, vou selecionar a camada que eu acabei de criar e vou dar um Ctrl F. Então, como eu posso organizar as minhas informações com camada? É muito simples. A primeira camada aqui, ela está em cima e a de baixo vão ficando uma atrás da outra. Por exemplo, se eu jogar essa camada aqui para ficar aqui em primeiro, ó, então ela sobrepôs
a minha camada 1, que é onde está o meu texto. Então eu posso organizar dessa forma também. Então, como essa aqui é apenas o fundo da minha imagem, eu posso clicar aqui sobre o cadeado e bloquear. Então eu não vou movimentar mais essa imagem. Basicamente aqui eu apenas utilizei dois estilos de fonte, né? Eu procurei ali fontes que eu achei que estavam em harmonia uma com a outra. Então, por exemplo, aqui no meu primeiro texto eu utilizei a fonte Queen of Camelot. Na segunda, aqui no nome da piada, eu utilizei uma Comics Lounge. E aqui novamente a Queen. Então eu utilizei aqui uma terceira fonte na resposta aqui da minha pergunta, que foi a The Bold. Vou deixar aqui do lado, vou deixar na descrição do vídeo aí o nome das três fontes, caso você queira utilizar a mesma fonte que eu estou utilizando aqui. Então, recapitulando, você vai digitar o seu texto, você vai escolher fontes que estejam em harmonia, né? Na boa prática do design, é recomendado que você utilize apenas duas fontes em suas criações. Eu utilizei três. Tudo bem, ainda é aceitável. Então eu recomendo que você utilize de duas a no máximo três fontes por arte. Porque não é legal você criar, por exemplo, um folder com 5, 6, 7 fontes diferentes. Utilize sempre duas ou três fontes. Não passa disso, que aí vai virar um carnaval aí na sua arte. O que mais eu fiz aqui? Além de escolher o estilo de fonte, eu escolhi a cor também, que eu achei que ia estar aqui em harmonia, que foi o branco com o amarelo, né? Eu utilizei também aqui a imagem de uma câmera, que no caso essa câmera aqui, como você pode perceber, ela também é um vetor. Eu posso editar ela da maneira que eu quiser, a cor que eu quiser. Como eu consegui essa câmera? Então, uma dica bacana que eu vou deixar para você aqui, onde conseguir vários vetores gratuitos, é no site freepik.com. Eu vou deixar também na descrição do vídeo aí o link para esse site. É um site maravilhoso, onde você pode encontrar diversos vetores para você utilizar aí nas suas artes. Daqui tem muita coisa mesmo, muita coisa. Basta você digitar aqui o que você está procurando e eles vão lhe dar aí diversas opções de vetores. Voltando aqui à nossa arte. Então eu baixei essa câmera aqui lá do Freepik. A única coisa que eu fiz nela foi mudar a cor. Essa azul aqui era a cor original. Eu peguei ela e deixei aqui ela amarela, que era justamente a cor do texto que eu estava utilizando. E como eu posso fazer para editar um vetor que eu pegue na internet, por exemplo? É simples. Então a primeira coisa que eu faço é desagrupar. Basta você selecionar, vir aqui em objeto e desagrupar. Aí eu posso editar parte por parte. Por exemplo, eu clicar aqui no fundo que é amarelo, eu posso deixar ele vermelho. Veja como rapidinho eu mudo essa cor aqui para vermelho. Então eu tenho uma câmera vermelha. Aqui também eu posso, ó, e rapidão já mudamos a cor da nossa câmera. Coloquei essa câmera aqui e tal. E outra coisa que eu fiz aqui também, que eu achei que ficou bacana, foi um contorno nesse piada. Eu fiz um contorno aqui no piada. Na verdade o contorno foi uma espécie de recorte em volta do nome piada. E como eu fiz este efeito? Eu vou aqui dar um Ctrl C e um Ctrl F da minha palavra piada, para me ter uma cópia exatamente no mesmo local desse texto. Vou mudar aqui de cor para você ver que eu já fiz uma cópia. Então eu já tenho aqui dois nomes iguais na mesma posição. Eu vou deixar apenas o contorno em preto e vou aumentar para 4 pontos. Aumentar mais um pouquinho, vou deixar 6 pontos. Vou transformar esse meu texto em curva. Para isso eu vou aqui em objeto e expandir a aparência. Vou novamente em objeto e expandir e vou clicar em OK. Então esse texto deixou de ser um texto editável. Eu transformei ele em curvas.
Então o que eu fiz aqui? Eu também desagrupei para me ter palavra por palavra separadamente. Eu vim aqui no já ouviu e também transformei ele em curvas. Também desagrupei ele. Veja que eu tenho o texto aqui separado. E o que eu fiz com este texto? Essa foi a maneira que eu encontrei para fazer esse efeito. De repente você encontre outra aí mais prática. Lembrando que o Illustrator é uma ferramenta onde você vai utilizar ela de acordo com o seu conhecimento, de acordo com o que você ache mais prático. Às vezes um mesmo objetivo tem diversas soluções. Então eu vou selecionar aqui o contorno do P e vou selecionar a letra J e vou vir aqui em Pathfinder e escolher a segunda opção aqui, menos frente. E eu já tenho o recorte do meu J, como você pode perceber. Então eu fiz isso em todas as letras. Selecionei aqui o contorno do que eu criei do I, selecionei o A, o I e o A e fiz novamente. Então, tendo feito isso, eu posso agrupar novamente aqui o texto de cima. Vou dar um Ctrl G para me agrupar todos. E veja que eu levantando, colocando um pouquinho mais para cima, olha só o que eu criei. Eu criei uma espécie de contorno, mas é um contorno recortado. É um contorno que eu vou visualizar o fundo. E assim eu criei esse efeito aqui do recorte. Fiz a mesma coisa no texto de baixo. A mesma coisa que eu fiz no de cima, eu fiz no de baixo para me dar esse efeito aqui de recorte no meu texto. Já vou pegar ele aqui pronto para adiantar um pouco aqui o nosso vídeo. Então a mesma coisa que eu fiz aqui no texto de cima, eu fiz no de baixo. Eu utilizei um recorte em volta da palavra piada com o fundo vazado. Então o que mais eu fiz? Então aqui ainda não foi revelado. Eu apenas adicionei aqui um retângulo, né? Eu adicionei um retângulo atrás da palavra que ainda não foi revelada, um retângulo branco. Deixa eu adicionar colocar o meu texto aqui para frente. Opa, não. Object, organizar, trazer para frente. Então o mesmo efeito que eu utilizei ali em cima, eu utilizei aqui embaixo. Eu deixei esse texto vazado. Como eu fiz isso? A mesma coisa. Eu vou clicar sobre o meu texto e vou transformar ele em curva. Eu vou vir aqui em expandir, clicar em OK e esse texto já está transformado em curva. Vou selecionar o texto, selecionar o retângulo e vim aqui na opção Pathfinder e menos frente. Então eu acabo de vazar esse fundo. Coloquei alguns quadradinhos aqui para dar um efeito de como se fosse como é que fala, aqueles rolos de filme antigamente. Lembra que a gente ia lá na Kodak e revelava aquelas fotos negativo, isso, para dar aquela impressão de negativo de foto, é isso mesmo. Eu vou fazer aqui alguns quadrados aqui nesse retângulo. Deixa eu deixar ele aqui de outra cor para você visualizar o quadrado. Então, por exemplo, eu fiz esse quadrado aqui. E para mim não ficar copiando várias vezes, eu selecionei esse quadrado. Vou clicar com o botão direito do mouse e vim em transformar e mover. Vou clicar aqui na opção visualizar e vou vir aqui em vertical. Deixa eu ver se é isso. Não, vertical não, horizontal. Vou vir aqui em horizontal e vou mover este quadradinho mais ou menos aqui. Em vez de clicar em OK, eu vou clicar em copiar. Então eu criei uma cópia desse quadrado. Aí para me fazer várias cópias, para me repetir o efeito que eu acabo de fazer, eu vou clicar em Ctrl D, ó, Ctrl D, D, e assim, opa, calma aí, eu mudei também ali eu mudei o ângulo. Vamos fazer novamente.
transformar e mover. Acho que eu mexi aqui no vertical, não é isso? Vou deixar aqui em 0. Vou novamente aqui horizontal. E posso clicar em cópia. Agora sim, Ctrl D até chegar aqui no final. Posso selecionar todos. Segurar o Alt e arrastar aqui para baixo. Para me fazer cópias do mesmo. Copiar todos ao mesmo tempo. Vou dar um Ctrl G para agrupar toda essa galera. De cima aqui também eu devia ter feito isso. Ctrl G. E aí está todos agrupados. Vou selecionar o retângulo maior. Selecionar todos os quadrados. E vou vir aqui em Pathfinder e a mesma coisinha aqui, ó. Opa, não deu. Deixa eu ver o que eu fiz de errado aqui. Deixa eu ver. É isso mesmo, eu posso utilizar. Isso. Briguei um pouquinho com o Pathfinder ali, mas criei o efeito que eu queria. Então foi assim que eu criei minha arte, tudo muito simples. Aqui eu não precisei utilizar guias, né, para me organizar, porque era apenas um texto onde eu alinhei com as opções aqui de alinhamento. Vou, por exemplo, Ctrl G, posso selecionar todo o texto, selecionar a câmera e vir aqui para ele alinhar centralizado. Então nesse caso aqui eu não preciso utilizar linhas guias, né? Porque é algo simples que eu posso utilizar apenas as opções de alinhamento. Por exemplo, eu posso agora, então agora que eu já alinhei o texto e a minha câmera, eu posso dar um Ctrl G para agrupar todos e vir aqui nas opções de alinhamento, ó, e mudar para alinhar a prancheta. Então eu vou alinhar ele tanto aqui na horizontal centralizado, quanto na vertical centralizado. Então ele está exatamente no centro da minha página. Bom, e assim eu criei a minha arte de hoje. Era algo simples que eu queria mostrar para você. Eu não queria lhe mostrar um passo a passo. Eu apenas queria lhe mostrar a ideia de como é fácil você criar algo interessante com recursos básicos. O único requisito que você precisa para criar essa arte é uma ideia. Você precisa ser criativo. E eu posso utilizar ela da maneira que eu quiser. Se você não está acreditando, então eu vou mostrar para você aqui um exemplo. Essa imagem eu utilizei no post do Facebook. Mas eu poderia utilizar também dessa forma aqui. Quer ver? Olha só, eu deixei aqui mais ou menos para te mostrar. Veja aqui. Eu poderia utilizar essa mesma imagem que eu levei 20 minutos para fazer. Eu poderia utilizar numa camiseta. Veja como é que ficaria bacana numa camiseta. Poderia utilizar também numa caneca. Poderia utilizar também em uma capa para celular. Isso é que eu estou mostrando aqui agora. Eu poderia utilizar em diversas outras coisas, né? Então eu preparei isso aqui apenas que você perceba que é possível. Olha essa estampa nessa camisa. Cara, falar sinceramente, eu compraria essa camisa. E o melhor, você poderia colocar ali o texto que você quiser. Isso aqui eu fiz o dia do fotógrafo. Mas eu poderia fazer de qualquer outro tema. Então caso você ainda tenha dúvidas de como utilizar o Illustrator ao seu favor, se inscreva no meu canal, curta a minha fanpage, que eu vou deixar aí várias dicas semanalmente, tanto no canal quanto na fanpage. Na fanpage, quase que diariamente eu posto alguma coisa, nem sempre ensinando alguma coisa, mas algo criativo sempre terá aí na minha fanpage. E vídeos novos no meu canal sempre aos sábados, às vezes nas quartas-feiras também eu gosto de postar vídeo, mas o correto mesmo é no sábado. Todo sábado vídeo novo no meu canal. Se inscreva no canal, curta a minha fanpage, dê o like no meu vídeo e compartilhe com seus amigos. Aqui falou Cristiano Lopes, um grande abraço e até o próximo vídeo.